Bom dia, irmãos. A paz do Senhor seja com cada um dos irmãos, amém? Glória a Deus, é muito bom estarmos aqui. Estamos aí nessa série de mensagens nesse mês de fevereiro. Renova-nos, ó Senhor. E como todos nós precisamos de um renovo da parte de Deus. Quando falamos de renovo, não falamos apenas de motivação, porque motivação é algo que passa, é algo passageiro, mas é de fato um renovo de Deus para as nossas vidas, uma transformação interior, contínua, constante e crescente para as nossas vidas, e isso é que nós precisamos anelar, é isso que nós precisamos buscar constantemente em Deus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Ai, ai. Por um instante eu fiquei preocupado. Meus queridos, abra sua Bíblia, no belíssimo salmo, que eu tenho a impressão de que é um salmo que é pouco lido, por causa do tamanho dele, que é o Salmo 119. Eu sou curioso mesmo, se não fosse o escrúpulo, eu perguntaria quantas vezes você já leu o Salmo 119, mas não vou perguntar, mas eu fico curioso para saber quantas vezes esse salmo já foi lido, inteiro, né? É um salmo grande, e que muitas vezes, por causa do tamanho, nós não nos dedicamos a uma leitura mais aprofundada desse salmo. Essa é a minha impressão, tomara que não seja verdade. Mas Salmo 119, meus queridos, nós vamos pegar ali o trecho que está entre os versículos 97 até o versículo 104. Então, vira algumas páginas na sua Bíblia, encontre aí os versos 97 até o 104. Vamos fazer essa leitura. Os irmãos que aqui estão, os irmãos que participam deste culto por meio da transmissão, acompanhem atentamente a leitura desses versículos do Salmo 119, de 97 a 104, que diz assim, o salmista inspirado pelo Espírito de Deus: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés, para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo o caminho de falsidade. Vamos orar mais uma vez? Peça ao Espírito Santo que fale ao seu coração, e mais que isso, que o Espírito Santo impregne o seu coração com estas palavras inspiradas ao salmista. Oremos. Pai, graças te damos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Pedimos a Ti, Pai, que Teu Espírito Santo, que é o mestre por excelência, que Teu Espírito Santo esteja levando todo o pensamento cativo em obediência à Tua palavra, que Teu Espírito Santo esteja avivando a Tua palavra em nossos corações, para que saiamos daqui renovados pela Tua presença, capacitados pelo Teu Espírito e avivados pela palavra do Senhor. Pai, que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, os irmãos que estão participando por meio da transmissão sejam tocados pela Tua misericórdia, sejam tocados pela Tua palavra, e que nós, Igreja do Senhor, possamos caminhar, ó Pai, em novidade de vida, sendo renovados gradativamente e constantemente pelo Senhor em nosso dia a dia. Assim nós oramos e colocamos nossas vidas em Tuas mãos santas e poderosas, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Queridos, a partir de uma leitura superficial desses versículos, pode ser que surja no seu coração uma ideia errada de que o salmista está sendo meio que arrogante. Pode surgir essa impressão quando nós lemos aqui os versos 97 a 104.
pode surgir essa impressão errada a respeito da atitude do salmista em fazer essas declarações. Ele não está sendo arrogante, não é esse o caso. Aqui não há 1 milímetro sequer de soberba por parte do salmista, mas um desejo intenso, um desejo sincero de demonstrar a todos nós a excelência da palavra de Deus sendo ensinada pelo Espírito de Deus. Esse é o desejo do coração do salmista. Demonstrar para nós a excelência da palavra de Deus ensinada pelo Espírito Santo. E ele faz essas declarações firmes, positivas e determinadas. Como ele diz que se torna mais conhecedor do que os mestres, mais prudente do que os idosos. E por aí ele faz algumas colocações bem firmes, mas com o único propósito, despertar em nós esse interesse pela palavra do Senhor. Percebemos quão excelente é a palavra de Deus para nos moldar, nos transformar, nos conformar aos valores do reino de Cristo. Este é o propósito do texto bíblico. Eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã, nessa série de mensagens Renova-nos, ó Senhor, e todos nós precisamos de um renovo, não uma mera palavra de motivação, mas um renovo constante, contínuo e crescente em nossas vidas, em nossos corações. Eu quero compartilhar com os irmãos algumas características a partir desses versículos do Salmo, algumas características de uma vida que se renova diariamente. Uma vida que se renova diariamente. Características que eu e você precisamos para encontrar renovo diário nos pés do Senhor. E a primeira delas, o salmista diz aí com ênfase: quanto amo a tua lei. Quanto dá essa expressão de volume. E a exclamação no final enfatiza ainda mais essa declaração do salmista: quanto amo a tua lei. Primeira característica de uma vida que encontra renovo diário nos pés do Senhor é amar a palavra de Deus. Amar a palavra de Deus, e quanto eu amo a palavra de Deus, mais eu quero me relacionar com ela. Mais eu quero estar presente ou na presença de Deus. Quanto mais eu amo uma pessoa, por exemplo, mais perto eu quero estar. Então, quanto mais amarmos a palavra de Deus, mais vamos nos relacionar com esta palavra. E daí ele diz: medito nela todo dia. Ela é instrumento de meditação na vida do salmista todo dia. Todo dia e todos os dias. Meus queridos, essa expressão meditar para nós pode soar uma expressão estranha, vazia. E de repente para alguns, até gerar um certo preconceito quando pensamos em religiões orientais, por exemplo. Mas meditar é uma palavra que realmente se tornou muito banal aqui para o Ocidente. Nós não sabemos ao certo o que é meditar. Responde aí no seu coração, o que é meditar na palavra de Deus? Muitas vezes confundimos meditar com apenas uma leitura superficial, e não é isso. Meditar, irmãos, traz uma ideia, um conceito de extrema importância. Já ouviu aquela expressão ruminar? Que é o ato, por exemplo, que o boi e a vaquinha fazem quando estão se alimentando. Eles ruminam o seu alimento. Meditar traz esta ideia, esse conceito. O boi e a vaquinha estão lá comendo o seu almoço, seu jantar, eles ficam mastigando por um bom tempo. Engolem, regurgitam, continuam mastigando por um bom tempo. Meditar traz essa ideia de ruminar. Nós vamos ler, reler, vamos dialogar com o texto, vamos fazer perguntas ao texto e extrair do texto as respostas. Isso tudo é esse processo de meditação. Vamos refletir e trazer uma aplicação desse princípio extraído do texto para as nossas vidas. E essa aplicação precisa transformar, precisa moldar o nosso estilo de vida. Isso tudo é esse processo de meditação. Não é apenas um processo de contemplar, uma coisa passiva, mas é uma reflexão profunda.
Ou seja, meditar tem a ver com essa ideia de ruminar, de mastigar, de se relacionar com o texto, de dialogar com o texto, de extrair do texto a vontade do Senhor e aplicar essa vontade na minha própria vida. Assimilar este princípio para a minha vida, como o boi rumina e depois assimila o alimento, ele engole o alimento, aquilo passa a fazer parte de sua vida. E assim tem que ser a palavra. Nós precisamos ruminá-la e ela precisa se tornar parte de nós, nos alimentar, nos nutrir. Nós precisamos meditar. Muito mais que apenas ler, mas uma análise profunda, uma reflexão profunda, com essa intenção clara de assimilar um novo estilo de vida, assimilar novas atitudes, nos confrontando com essa palavra, nos moldando a esta palavra. Quem ama a palavra se relaciona com ela e faz dela a sua companheira diária. Quem ama a palavra se relaciona com ela e faz dela a sua companheira diária. Essa é uma característica que nós precisamos adquirir para encontrarmos renovo diário em nossas vidas. Amar a palavra de Deus. E esse amor vai nos levar a esse relacionamento, a essa meditação diária. Segunda característica de uma vida que se renova. Busca sabedoria nos mandamentos de Deus. Buscar sabedoria nos mandamentos de Deus. Então, vamos ver que essas características estão entrelaçadas. Mas buscar sabedoria nos mandamentos de Deus. Versículo 98 diz assim: os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu tenho sempre comigo. A maioria das vezes, meus queridos irmãos, que temos desafios no dia a dia, somos confrontados por pessoas ou situações em nosso dia a dia. A maioria das vezes que estamos passando por provações ou temos que tomar decisões, a maior dificuldade que nós enfrentamos é a falta de discernimento do que fazer e de como fazer. Não é verdade? A maioria das vezes o que mais nos aflige é essa falta de discernimento. O que fazer e como fazer. Muitas vezes nos sentimos perdidos, ficamos atônitos, como que baratas tontas, como diz o ditado, sem saber o que fazer. Porque nos falta exatamente esta sabedoria, nos falta exatamente buscar essa sabedoria nos mandamentos do Senhor. E quando o salmista fala de inimigos, coloca aí, quem são os seus inimigos? Podem ser pessoas ou situações. Nós precisamos de sabedoria, buscar sabedoria nos mandamentos do Senhor, para passarmos por todas as situações que a vida oferece a nós. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos. Os mandamentos do Senhor precisam nos tornar mais sábios para enfrentarmos os nossos inimigos, sejam pessoas, situações, seja o que for. Na maioria das vezes, a nossa maior dificuldade é discernir o que fazer e como fazer, por nos faltar essa sabedoria nos mandamentos do Senhor. E por isso, nós muitas vezes metemos os pés pelas mãos e pagamos o preço da consequência das nossas escolhas. Irmãos, você pode ouvir os melhores mestres e ainda ser tolo. Você pode participar das melhores aulas. Nós vamos iniciar a escola bíblica dominical, por exemplo. Você pode participar das melhores aulas e ainda ser ignorante. Mas se você medita na palavra do Senhor, ela te torna sábio. A letra pode te fazer entender, mas somente o Espírito de Deus, por meio de sua palavra, vai te tornar sábio. Somente o Espírito de Deus, por meio de sua palavra, vai nos tornar sábios para enfrentarmos as situações da vida. De acordo com os mandamentos do Senhor, não de acordo com a nossa cultura, não de acordo com as facilidades do mundo, não de acordo com aquilo que é o caminho mais fácil, mas de acordo com os mandamentos do Senhor. Terceira característica, meus queridos,
nós precisamos buscar e desenvolver para termos uma vida que se renova diariamente, uma compreensão mais elevada da vida. Percebe que essas características são desdobramentos do amor à palavra de Deus, desse apego à palavra de Deus, uma compreensão mais elevada da vida. Verso 99 diz assim: compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Você quer ter uma compreensão mais elevada da vida, da sua existência, dos porquês e dos paraquês? Medite nos testemunhos de Deus. A origem da compreensão do salmista está no fato dele meditar nos testemunhos de Deus. E isso faz superar os seus mestres, adquirindo uma compreensão mais elevada da vida. A verdadeira compreensão da palavra do Senhor é a compreensão que se comprova, irmãos, na vida prática. É aquela compreensão que se comprova, que é experimentada na vida prática. E em como nós aplicamos essa compreensão no nosso dia a dia, na nossa vida. Essa é a verdadeira compreensão que nos torna superiores, como diz o salmista, do que os seus mestres, porque ele medita nos testemunhos de Deus. É isso que nos torna superiores às circunstâncias da vida. Não há nada mais extraordinário que o conhecimento vívido, real, experiencial da palavra de Deus. Não é nada mais importante e nem nada mais poderoso que isso na vida de um cristão, de um filho de Deus. Uma pessoa assim, que compreende, que adquire uma compreensão mais elevada da vida por meditar nos testemunhos de Deus, é uma pessoa que não se assusta ou fica apavorada com os acontecimentos à sua volta, pois ela adquiriu essa compreensão mais elevada dos porquês, dos praquês. Então ela mantém a sua serenidade, a sua paz de espírito, ainda que passe por sofrimento, ainda que esteja em meio ao caos, como o que nós vivemos atualmente. Esta compreensão mais elevada nos conserva serenos, em paz, confiantes no Senhor, porque nós meditamos nos seus testemunhos, nós já somos alertados, instruídos no que está por vir, no motivo pelo qual passamos e enfrentamos várias circunstâncias e situações. Compreensão mais elevada. E aí conservamos a paz e a confiança em Deus, diante o desemprego, diante a doença, diante a morte. São as coisas que mais apavoram as pessoas, não é mesmo? As provações se tornam um instrumento de crescimento. Quando temos uma compreensão mais elevada, adquirida por meio dos testemunhos da palavra do Senhor, as provações, irmãos, se tornam um instrumento de crescimento, e não apenas um instrumento de dor. É um instrumento de crescimento, e a Bíblia revela isso. As provocações do mundo que nos cerca, da cultura que nos cerca, das pessoas que estão ao nosso redor, se tornam uma abertura para proclamarmos o Evangelho de Deus. E as tribulações, uma oportunidade para testemunhar a nossa fé no nosso Deus. As tribulações são uma oportunidade para testemunharmos a nossa fé. Tribulação da doença, ou testemunhar de que tenho fé no Jeová Rafá. Não vou me apavorar ante a minha doença ou a doença de alguém próximo. Tribulação do desemprego, vou testemunhar a minha fé em Jeová Jirê, aquele que provê, que sustenta o seu povo. Tribulações diante da morte, a iminência da morte pessoal ou da morte de alguém próximo, sendo um filho de Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro, vou testemunhar a minha fé e a minha alegria de que aquele ente querido está na glória com Deus Pai. E se for a minha, eu estarei na glória com meu Deus. Compreensão mais elevada, como temos visto crentes apavorados com qualquer coisa, porque só enxergam
o mundo terreno, material, não adquirir uma compreensão mais elevada do motivo pelo qual estamos aqui, para que estamos aqui. E como tudo isso contribui com o nosso crescimento. Este conhecimento, essa compreensão adquirida, não é teórica, mas é nascida de uma intimidade com o Senhor da palavra. É nascido dessa intimidade. Vai além da teoria, é uma vivência aos pés do Senhor. Os discípulos de Cristo, irmãos, que se assentam aos pés do Senhor, são frequentemente as pessoas mais habilitadas em coisas ou questões divinas ou espirituais. Até mesmo mais habilitados que mestres em teologia ou em divindade. São aqueles os discípulos que se assentam aos pés do Senhor. E teoria todos podem conseguir, diploma todos podem ter, basta dedicar. Mas experiência, vivência aos pés do Senhor é somente para aqueles que amam a palavra, que buscam essa compreensão nos testemunhos de Deus, que de fato se curvam à vontade do seu Deus. Somente para esses. Não se consegue em escola nenhuma. Ou seja, o testemunho da palavra de Deus, da lei do Senhor, são a sua razão de viver. Por isso foi adquirida essa compreensão mais elevada a respeito da vida. E todas as nuances que a vida possa vir a nos oferecer. Já parou para pensar nisso? Nós precisamos dessa compreensão para alcançarmos um renovo diário. Para não nos deixarmos abater pelas dificuldades, mas antes pelo contrário, as dificuldades nos impulsionarmos ainda mais num crescimento espiritual, no empenho na obra do Senhor, porque temos uma compreensão mais elevada da vida. Quarta característica, uma vida que se renova diariamente. Nós precisamos buscar esse renovo diário. É uma vida marcada pela prudência em seu proceder. Prudência em nossos procedimentos, em nossas condutas. Versos 100 ao 102, olha o que o salmista diz: sou mais prudente que os idosos, porque guardo os seus preceitos de todo mau caminho. Desvio os pés para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Normalmente nós temos a ideia de que pessoas mais idosas são pessoas mais prudentes que a maioria. E o que o salmista afirma aqui não tem nada a ver com a idade cronológica. A palavra de Deus nos torna prudentes em nosso viver diário, em nosso procedimento diário. Uma vida prudente é a mais alta demonstração de uma sabedoria aplicada no dia a dia. E é a maior segurança que alguém possa ter. Uma vida prudente. É a maior segurança que alguém possa ter. Prudente aqui, irmãos, não é sinônimo de medroso ou aquele que não se arrisca. Nada disso. Prudente aqui é uma pessoa que vive em harmonia com os juízos de Deus e faz as suas escolhas em sintonia com estes juízos. E por que ele é prudente? Porque ele sabe que Deus Todo-Poderoso é reto juiz e não passa a mão na cabeça de ninguém. Por isso ele é prudente em suas escolhas. E esse meditar diário nas Escrituras nos torna prudentes, porque conhecemos aquilo que Deus aprova e aquilo que Deus reprova. E daí seremos mais cautelosos em nossas escolhas pessoais, em nossas decisões. Irmãos, eu não preciso experimentar o pecado para saber que ele não presta e que ele será punido, e que ele trará consequências negativas. Eu não preciso experimentar para saber isso. Porque eu medito na palavra do Senhor e ela revela tudo isso. E quando eu estou em sintonia com os juízos de Deus, eu não preciso quebrar a cara para adquirir maturidade ou experiência. Eu não preciso quebrar a cara. Eu aprendo com o testemunho da palavra do Senhor. Eu aprendo com o ensino da palavra de Deus. E a minha vida passa a ser marcada por essa prudência. E por ser prudente, eu me desvio da aparência do mal.
e escolho rejeitar toda a possibilidade para pecar contra Deus, para pecar contra o reto juiz, pois eu estou em sintonia com os seus preceitos. Percebe como é que está tudo entrelaçado? Uma pessoa prudente, irmãos, é uma pessoa que toma decisões alicerçadas na palavra. Toma decisões alicerçadas na palavra, no ensino, nos juízos, no preceito de Deus. Direita para a esquerda, para frente, para baixo, o que fazer, o que deixar de fazer. A prudência nos leva a buscar na palavra orientação das melhores escolhas. Uma pessoa prudente é uma pessoa que sabe escolher as suas companhias. Lembra que eu falei no início que o amor à palavra de Deus nos torna a palavra de Deus a nossa melhor companheira? Pois é, uma pessoa prudente, ela sabe escolher suas companhias. Irmãos, tem pessoas que fazem falta em nossas vidas, mas tem pessoas que fazem um favor de não participar de nossas vidas. Quem são as suas companhias? Quem são as pessoas do seu convívio diário? Quem são as pessoas com as quais você se relaciona? São pessoas que te aproximam de Deus ou te afastam de Deus? São pessoas que te tornam mais prudentes diante dos juízos de Deus ou te tornam mais irresponsável diante do juízo de Deus? Prudência é antecipar os perigos que nos cercam, é antecipar as possibilidades que nos farão afrontar a Deus como um reto juiz. Observa que as pessoas idosas, elas são prudentes. Elas estão sempre pensando à frente, pensando nas consequências. A palavra de Deus nos torna mais prudentes que os idosos, mais prontos para a vida, independente da idade cronológica. Pois ao guardar os preceitos do Senhor, nós desviaremos os pés do caminho do mal. Nós teremos prudência em nossas escolhas, em nosso estilo de vida. Quinta característica, irmãos, de uma vida que se renova diariamente: prazer na palavra do Senhor. Verso 103 diz assim: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Prazer. Você tem prazer na palavra do Senhor? Ou você está dormindo aí, cochilando? Ou quando você começa a ler a Bíblia, você começa a entrar num estado de sonolência. E é muito triste como às vezes percebemos crentes que se referem à palavra de Deus, à lei de Deus com pesar, com tristeza, como se fosse uma coisa amarga como o fel. Já viu isso alguma vez? Crente que se refere às coisas do reino, às coisas da igreja, às coisas da palavra de Deus com pesar, com tristeza, com amargura. Não tem prazer na palavra de Deus, não tem prazer na lei de Deus. O que o salmista está dizendo aqui é que nós precisamos desenvolver esse deleite na palavra de Deus, a ponto de ser algo agradável, assim como o mel era agradável para o salmista. Meu querido e minha querida, você não precisa gostar de mel para entender esse conceito de como a palavra precisa ser agradável na sua vida. Você pode parafrasear o salmista. Experimenta parafrasear esse versículo que o salmista se utiliza para referir a como a palavra é agradável a ele. Por exemplo, você poderia dizer assim: quão suculenta é a palavra ao meu paladar, mais saborosa que uma picanha bem passada na minha boca. Parafraseia, daqui a pouquinho você vai almoçar, já fica aí para te dar um gostinho, não é? Quão suculenta é a tua palavra. E ele está fazendo exatamente essa comparação. Como agradável é a palavra de Deus em nossas vidas. A questão aqui é ter prazer em meditar na palavra do Senhor. Em ser este momento um momento agradável, um momento que nós curtimos, que nós gostamos, que nós ansiamos. Última característica de uma vida que se renova diariamente é uma vida que detesta a falsidade. Olha o verso 104 que ele diz: por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto
todo caminho de falsidade. É um desdobramento natural. Quando adquirimos o conhecimento, o entendimento por meio dos preceitos da palavra de Deus, a resposta natural é detestar toda forma de falsidade, todo caminho de falsidade. Irmãos, a falsidade é uma manifestação da mentira. Aqueles que vivem na mentira, a palavra revela que são filhos do diabo. Essas pessoas não vão encontrar renovo diário em suas vidas. Pelo contrário, quanto mais passam os anos, piores as coisas vão ficando. Mais pesado é ser crente. Porque não encontram um renovo diário por viverem em caminhos de falsidade. Nós precisamos desenvolver um estilo de vida de sinceridade diante de Deus e diante dos homens. Sinceridade é o oposto à falsidade. Uma vida sincera é uma vida oposta à falsidade. Falcatruas, enganos, mentiras, bajulações, exageros e coisas semelhantes a estas são caminho de falsidade. Para encontrarmos renovo diário, precisamos detestar o caminho da falsidade e nos alinharmos com entendimento nas Escrituras. O verdadeiro entendimento das Escrituras nos levam a detestar estas coisas, nos tornando sinceros em tudo que fazemos, nos tornando sinceros em todos os nossos propósitos, nos tornando transparentes diante de Deus, diante dos homens, sem máscaras, sem enganos, sem falcatruas, sem intenções de levar vantagem sobre situações ou pessoas. Pois Deus é luz e nele não há treva nenhuma. E por isso não podemos também andar em trevas ou concordar com qualquer forma de engano. Essa palavra sinceridade, ela é muito curiosa e tem uma peculiaridade na Roma antiga. Não sei se você já ouviu isso, mas os escultores na Roma antiga, eles tinham um hábito. Quando eles fabricavam suas esculturas, independente do material que usavam, eles passavam cera nas suas esculturas. E quando um comprador ia até eles para comprar as esculturas, o comprador perguntava assim: é sem cera? Daí vem essa palavra sinceridade, sincero, sem cera, sem máscara. É sem cera? Por quê? A cera era utilizada para esconder os defeitos, as rachaduras das esculturas. E quando passava a cera, ficava uma coisa linda, mas estava cheia de trincas e falhas. Aí os compradores perguntavam: é sem cera? Então não tenha cera diante de Deus e diante dos homens. Seja sincero, seja honesto em seu propósito. Não compactue com a falsidade. E busque esse entendimento das Escrituras, para detestarmos toda falta de honestidade em nosso meio, para detestarmos toda falsidade. Para concluir, meus queridos, a palavra de Deus é poder para nos transformar, e nós temos visto esta ênfase da transformação por meio da palavra nas mensagens anteriores, que se nós renovarmos a nossa mente com a palavra do Senhor, os nossos fundamentos interiores serão transformados. E se os nossos fundamentos interiores são transformados, nossa percepção da vida vai mudar. E se a nossa percepção da vida muda, as nossas reações também vão mudar. É natural, é um desdobramento, é uma cadeia de eventos. Quando a minha mente é renovada, tudo isso vai se desdobrando e tudo isso vai sendo transformado verdadeiramente. Daí nós diremos, como salmista: quanto amo a tua lei. Por quê? Quanto mais somos transformados pela palavra, mais de Deus nós vamos experimentar, mais de Deus nós vamos vivenciar, e não tem como amar esse relacionamento, não tem como querer esse relacionamento. Daí o salmista diz: quanto amo a tua lei, porque é por meio dela que ele experimenta essa transformação, esse crescimento, essa vivência na presença do seu Deus. E eu e você precisamos desejar isso. E quando nós estivermos trilhando neste caminho, com intenção, com disposição, o renovo diário vai ser uma verdade, independente de motivações
que pastores ou líderes possam provocar a nós, que nós seremos motivados pelo Espírito, renovados pelo Espírito, atualizados pelo Espírito. E é isso que a igreja precisa procurar. Amar a palavra de Deus, meditar nela de dia e de noite. E aí sim seremos como árvores plantadas junto à fonte de águas. Encontraremos renovo diário em nossas vidas. Meus queridos, e isso precisa ser crescente e constante na sua vida, na vida de cada cristão. E a única aplicação que eu quero deixar para você nessa manhã, começa com uma pergunta: o quanto você tem meditado na palavra de Deus, nas Escrituras, na Bíblia? Se você tem lido qualquer outra coisa que não seja a Bíblia, está no caminho errado. Priorize a Bíblia na sua vida. Pode ler outras coisas, mas priorize as Escrituras, porque elas são o poder de Deus para te transformar, para moldar a sua consciência, para te mudar de dentro para fora, para que esse renovo diário seja uma verdade, uma constante. A leitura da palavra de Deus não é apenas um ato superficial de ler. Essa meditação não é apenas um ato superficial, mas é um ato devocional. É uma prática devocional que precisa ser aprofundada em nossas vidas. Peça a Deus que te dê esse coração devoto pelas Escrituras, esse coração apaixonado pelas Escrituras. Peça a Deus que te dê vontade, desejo de meditar, de se aprofundar nas Escrituras. E exercite essa prática da meditação profunda, transformadora, a partir das Escrituras. Não faça da Bíblia uma caixinha de promessas, mas faça da Bíblia um manual para a sua vida. Aí sim, vamos encontrar renovo diário. Aí sim, diremos como o salmista: quanto amo a tua lei. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé? Ora ao Senhor. A aplicação é buscar mais na palavra, ter mais intimidade com a palavra, explorar, nos aprofundar na meditação da palavra. Como é que está a sua vida diante dessa necessidade? Coloque-se diante do Senhor e peça: Senhor, me dê mais paixão, mais amor pela tua palavra. Tira de mim todo o embaraço que me impede de cultivar essa devocional na tua palavra, de me aprofundar no ensino da tua palavra. Tira de mim todo o embaraço. Coloca sede e fome no meu coração. Que esse seja um momento agradável na minha vida. Faça essa oração ao Senhor. Somente o Espírito Santo pode provocar esta atitude em nossos corações. Peça a Ele: Espírito Santo, em nome de Jesus, desperta o meu coração um amor pela palavra do meu Senhor, uma disposição de meditar nas Escrituras, de dia e de noite. Peça isso.